misericórdia dele foi superabundante sobre esse lugar. Ele que nos guardou, nos protegeu, nos deu força para que nós pudéssemos chegar até aqui. Nesses 25 anos, nós vivemos pela fé e pela palavra. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. São 25 anos pela graça. A luz do mundo, na verdade, ela nasceu do coração de Deus. Eu fui diagnosticado com câncer linfático e eu fiquei 3 dias aguardando o resultado dos exames. E nesses 3 dias, na última noite, foi quando eu falei para o Senhor assim: Senhor, se é da tua vontade que eu realmente vá fazer a tua obra, então que esses resultados então eles sejam negativos, que o Senhor muda essa história. E aí quando eu fui pegar os resultados foram todos negativos, né? Não constatou nada. Quando o pastor estava com câncer e ele falou com Deus a respeito dos exames, e os exames foram todos negativos, então nós entendemos que Deus estava dando uma resposta muito clara sobre o nosso chamado ministerial. Então, a partir desse momento, nós passamos a fazer culto na minha casa, ali na sala da minha casa, né? Então, nós convidamos algumas pessoas conhecidas e tal, e foi chegando pessoas, chegou um ponto que a sala estava pequena, não conseguíamos mais acomodar todos. Então, foi onde as próprias pessoas sugeriram: nós precisamos abrir um salão, um lugar onde a gente possa congregar. Então foi quando nós viemos aqui para o anexo. Quando eu vim para cá era o anexo, não era aqui, tá? Aqui não existia ainda. A gente ainda estava no anexo. E era bem pequenininho lá, mas era tão aconchegante. E a gente era fiel mesmo, sabe? Nas orações. E a gente ficava colocando as mãos nos bancos, pedindo para Deus enviar membros. E isso foi muito, muito gostoso mesmo. Foi épocas assim maravilhosas que a gente viveu aqui. Quando nós saímos do anexo para esse local, para esse templo que foi construído pelas mãos dos próprios membros, os membros, eles se uniram, a igreja se uniu, e isso ficou muito marcante. Eu lembro que houve uma profecia na igreja que a pessoa falou que a igreja não ia parar enquanto não terminasse. A gente não tinha dinheiro para construir a igreja, construir somente conseguir, pelas graças de Deus, né? Força do pessoal e a graça de Deus, a igreja não parou enquanto não terminou. Um momento marcante para mim foi quando nós fizemos o Teatro Jardim do Inimigo. Ele realmente foi um teatro onde os jovens, né, a gente se entregou bastante, a gente se comprometeu a entregar o nosso máximo na atuação, não somente por uma apresentação, né, mas para que as pessoas fossem convertidas. E o teatro aqui na nossa igreja sempre foi algo muito, muito forte, que sempre aconteceu. E o primeiro teatro que eu fiz aqui na igreja, talvez isso foi o mais marcante para mim. Estava todo mundo já definido com os personagens, e aí eu cheguei por último, arranjaram um personagem para mim. Eu ia fazer um dos demônios que saía arrastando, puxava a Sueli pelo cabelo, né? A Sueli vai até lembrar, eu e o Ítalo e o Paulo. E, inclusive, esse teatro foi onde a vida da Jaque foi alcançada.
A minha esposa veio até aqui na frente, ela se rendeu a Jesus, se reconciliou com Jesus. Só que eu não conhecia ela, não conversei com ela, mas eu lembro muito bem que tinha vindo uma menina até aqui na frente, chorando muito. E mal eu sabia que eu iria me casar com essa menina futuramente. O teatro tem sim o seu lado forte, ele toca as pessoas de uma forma diferente, pois impacta as vidas, transforma, porque é a palavra de Deus sendo vista, né, de uma forma ali interpretada pelos personagens e que alcança e tem o poder, porque é o Espírito Santo que faz a obra. Quando eu vim para a Luz do Mundo, né, meu filho era pequeno, ele tinha 6 anos. E quando a gente veio para cá, ele não queria vir. Então ele começou a ser rebelde, ele não queria, ele maltratava as crianças, as professoras ele não queria respeitar. O primeiro trabalho que teve aqui com a gente, que a gente participou, foi um louvorzão, que foi em novembro, se não me engano, no final do ano. Quando chegou no final do ano, teve o louvorzão e ele começou a chorar. No momento que oraram por ele, ele até lembra que era uma irmã chamada Nadir, que estava orando por ele naquele momento. E ele falou que ele teve uma visão e que ele vinha um homem de branco, né, caminhando com ele. Ele contou pra mim, sabe? Mas eu não me lembro exatamente a visão que ele teve, mas foi marcante para a vida dele. O Espírito Santo abraçou meu filho. E para mim era muito importante que ele também quisesse ficar, porque eu já estava determinada, porque o Senhor me deu um sonho. E no sonho eu estava conversando com o pastor Ivan. E como na época que eu conheci ele não era pastor, nem a Ruth, né, nem era pastora. Aí ele estava me aconselhando no sonho. Ele me aconselhava sorrindo. E ela ali, séria, intercedendo do lado dele. E aí eu acordei do sonho, aí eu falava assim: é o Ivan que é meu pastor, é ele que é meu pastor. Então eu tinha certeza que eu ia congregar aqui, mas o meu filho não aceitava. E aí ele, naquele momento em diante, ele cumprimentou todo mundo e ele abraçou todo mundo e ele pediu perdão, né, para as irmãs, para as professoras, e falou assim que ele ia ser diferente, que ele ia mudar, com 6 anos de idade. E isso para mim foi muito marcante. É uma honra servir a casa do Senhor, servir as vidas, porque uma vida é preciosa para o Senhor. Imagine uma igreja envolvida por vários membros, por vários líderes, os pastores. Uma palavra que eu sempre ouvi da pastora Ruth, desde o início, nesses 24 anos e meio: a terra é boa, a terra é boa. Vale a pena insistir, vale a pena lutar, vale a pena servir a casa do Senhor. Porque não foi nós que escolhemos o Senhor. Pela misericórdia dele, ele nos escolheu. Ele viu que algo de bom tinha em nós, que valia a pena. Eu conheci a igreja através do curso Mulher Única, onde eu fui convidada por uma prima que fazia o curso e no dia da formatura ela me convidou. Gostei, me inscrevi para o curso e através do curso Mulher Única eu vim um dia conhecer o culto. Conheci o culto, logo também eu fui convidada a participar da célula. Me apaixonei pelo culto, me apaixonei pela célula e continuei frequentando. Só que até aí tem um detalhe, né? Eu vinha escondido, porque como eu venho de um berço católico, a minha mãe não aceitava muito que a gente fosse evangélico. Eu vim para a igreja, né, através da célula, né? A Paty começou a falar, né? E a gente viu ela vindo, ela convidou. No começo eu fui muito relutante, eu e a Pri. A gente fala: nossa, você tá chata, você fica pedindo pra gente vir. E de tanta insistência dela, a gente falou: a gente vai, mas só pra você parar de encher o saco.
Aí a gente foi, a gente gostou. Foi algo diferente, algo que ensinou a gente de uma forma diferente, que encantou a gente. A gente veio pro culto. E no culto eu me encantei mais ainda e tive a certeza que aqui era o lugar onde eu deveria estar. Eu me senti em casa. Bom, a Luz do Mundo representa para mim unidade, família. Eu permaneço aqui hoje porque a unidade que a gente tem, ser família, o ajudar um ao outro, se preocupar um com o outro, me ajuda muito, me deixa feliz. Então eu aprendi muito com isso, ao servir, a ajudar. Então, Luz do Mundo significa para mim unidade, família. Bom, eu agradeço de todo o coração porque essa igreja que nos acolheu, e eu e minhas irmãs já eram unidas, e hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, e para a honra e glória do Senhor eu sirvo junto com as minhas irmãs. Somos mais unidas ainda por estarmos aqui, né, servindo a Deus e congregando junto. Então eu louvo e agradeço a Deus por essa igreja que nos acolheu. Meu pai me trouxe da primeira vez, eu vim com ele. E aí eu gostei muito, mas aí ele parou de vir, eu parei também. Mas depois de um tempo me deu vontade de vir novamente, tipo, do nada. Aí eu vim. E a partir do momento que eu vim, que eu retornei, eu fiquei o culto inteiro, não lembro muito do culto, mas eu lembro que foi muito bom. E eu já fui logo no final ali no pessoal do louvor, que tava o Dô e o Pedrão, e eu já perguntei pra eles da célula, onde que era, pra que eu engatasse. E a partir daquele momento eu permaneci. A minha trajetória foi ficar atrás do Dô praticamente. Eu ficava atrás deles ali, porque eles não saíam muito com o pessoal jovem. Mas aí eu ficava atrás ali, vamos fazer alguma coisa? Acabava o culto, nossa, vamos fazer alguma coisa? Eu ficava meio que atrás. E ele não gostava muito de jovem, né? Ficava, não, tem compromisso. Ficava dando migué pra não sair com a gente. Mas aí até que um dia ele falou, essa menina chata aí, vamos fazer alguma coisa? E aí ele começou a gostar de jovem, Aí ele começou a fazer mais coisas com a gente. E aí foi o momento que eu comecei a ficar mais próxima dele, da Jaque, e que eu comecei a crescer mais, que eles começaram a puxar no meu pé para que eu crescesse. Aí eu fui, acho que o meu primeiro ministério foi o da mesa ali, que eu comecei a ficar na mesa, aí depois eu comecei a ajudar com as crianças, comecei a entrar pro louvor, foi tudo meio que uma escadinha que eu fui subindo. O conselho para os jovens nesses dias atuais é se apeguem à palavra de Deus, se apeguem a buscar a presença de Deus para que o seu coração seja sempre avivado, esteja sempre alegre, motivado a viver num mundo onde a gente encontra muitos problemas. Busquem a presença de Deus acima de qualquer coisa. Não se distraiam com coisas desse mundo, não se distraiam com coisas secundárias. Foquem a vida de vocês em servir ao reino do Senhor. Que você também faz parte dessa história. Parabéns para a Igreja Luz do Mundo.